Filha de mãe indígena, doméstica e de pai negro ferroviário, a mineira Lélia de Almeida foi a penúltima de 18 irmãos. Frequentou o jardim de infância em Belo Horizonte, mas era exceção entre as crianças negras e pobres. A mãe dela, Dona Ursinda, trabalhava como ama de leite para uma família que se ofereceu para pagar o colégio da menina. Lélia acabou se mudando para o Rio de Janeiro com a mãe e os irmãos. Um deles, Jaime, foi convidado a jogar futebol pelo Flamengo. O patriarca da família já havia falecido. Ainda criança, Lélia chegou a trabalhar como babá de filhos de diretores do clube. Cursou o ginásio na escola Rivadavia Correia, onde iniciou os estudos de latim, inglês e francês, idioma do qual se tornaria tradutora. Já nessa época, tinha bastante interesse nas disciplinas de História e Geografia. Aos 19 anos, terminou o científico, hoje ensino médio, no Colégio Pedro II. Pouco depois, concluiu o bacharelado e a licenciatura em História e Geografia, na recém-criada Universidade Estadual da Guanabara, atual UERJ. Formou-se também em Filosofia pela mesma universidade. Naquela época, era muito raro encontrar negros com diploma de ensino superior. Lélia deu aulas de filosofia, história da educação, história moderna e contemporânea em escolas públicas e universidades. Aos 29 anos, casou-se com o colega de faculdade Luiz Carlos Gonzalez, de origem espanhola, mas ela não era aceita pela família dele por ser negra. No ano seguinte, Luiz Carlos morreu tragicamente e Lélia decidiu adotar o sobrenome dele, como homenagem. Pouco depois, Lélia perdeu a mãe, figura fundamental em sua formação. No final da década, casou-se novamente, mas a união durou 5 anos. Lélia intensificava um processo de busca e reconstrução de sua própria identidade como mulher negra. Aos poucos, o candomblé se tornou uma referência em sua obra. Iniciou o mestrado em comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aproximou-se da psicanálise e participou da fundação do Colégio Freudiano do Rio de Janeiro e também do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Sua formação acadêmica ainda incluiria um doutorado em antropologia social pela USP. Lélia fundou o Movimento Negro Unificado. Por seu ativismo, era considerada subversiva pelo aparato de segurança da ditadura militar. Lélia e Abdias do Nascimento, criador do Teatro Experimental do Negro, chegaram a ter os nomes registrados nas fichas do Departamento de Ordem Pública e Social, o DOPS. Na vida acadêmica, Lélia começou a dar aulas na PUC-Rio e na UFRJ. No final dos anos 1970, fez sua primeira incursão como coautora de um enredo. Ao lado do compositor Candeia, escreveu 90 anos de abolição, para o Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores e candidatou-se a deputada federal, ficando com a primeira suplência. Publicou com o sociólogo argentino Carlos Rasenbalg o livro Lugar de Negro, que se tornaria uma referência acadêmica. Entre 1977 e 1988, Lélia manteve uma vasta produção intelectual entre livros, artigos acadêmicos e outros publicados em jornais e revistas. Criou a expressão pretuguês, para se referir ao idioma falado no Brasil com forte influência africana. Fundou o coletivo de mulheres negras, Nzinga. Cada vez mais, Lélia se consolidava como uma liderança para a formação, consolidação e difusão do movimento negro. Tornou-se integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Filiou-se ao PDT e concorreu a uma vaga como deputada estadual, ficando como primeira suplente. Tornou-se diretora do Planetário da Gávea. Na PUC-Rio, Lélia deu aulas de antropologia e cultura brasileira. Foi neste ano também que publicou o livro Festas Populares no Brasil, premiado na Feira de Leipzig, na Alemanha. Assumiu como diretora do Departamento de Sociologia da PUC-Rio, mas menos de 2 meses depois, um infarto tirou-lhe a vida. Professora, intelectual e ativista pelos direitos das mulheres e dos negros, Lélia Gonzalez foi uma desbravadora.